Se você está procurando sobre muro de arrimo, eu vou calcular aqui agora, com a utilização dessa planilha aqui, um muro de 3 metros de altura, tá bom? Vamos partir do princípio que o nosso solo, ele não é um solo bom, né? E já foi definido que nós vamos utilizar estacas, tá certo? Então, essa planilha aqui, ela é para agilizar o dimensionamento de muro de arrimo com um bloco sobre 2 estacas, tá? Existem várias formas de se fazer um dimensionamento de muro de arrimo, né? E isso depende muito do solo, né? Da nossa fundação que nós vamos utilizar. Para esse caso aqui, tá certo? Já partindo do princípio que o nosso solo não é um solo bom e onde nós vamos ter estacas comprimidas e tracionadas, tá bom? Então vamos então. Essa primeira aba aqui, nós vamos escolher o tipo de estaca, tá certo? Escavada. Esse diâmetro aqui, ele não está acessível para alteração. Por quê? Porque ele fica aqui na aba bloco. Quando chegar aqui eu vou explicar para vocês o porquê. Então nós vamos aqui, ó. Por aqui, depois de repente voltando, você consegue ter uma noção aqui também, né? A capacidade de compressão e atração, né? Então nós vamos escolher aqui uma estaca escavada. Já colocamos os dados aqui, o SPT, sempre inserindo as células nessa cor aqui, tá certo? Então nós colocamos aqui o nosso SPT, o tipo do solo e tal, e o tipo da estaca. Vamos para o nosso empuxo. Então aqui, ó, peso específico do solo, vou considerar ele aqui um pouco saturado, tá? O ângulo de atrito aqui vai depender de cada solo também, tá bom? E isso você precisa, através da sondagem, saber o tipo de solo que você vai conter ali. Para esse caso aqui, eu não vou utilizar coesão. Coesão igual a 0. Partindo do pensamento que seria um aterro, né? Dependendo ali se você acompanha a execução, se você é o responsável técnico da obra, você pode sim considerar um pouquinho aqui, uma parcela, tá? Mas eu aconselho você tratar aqui coesão igual a 0. O ângulo de atrito, conforme cada tipo de solo, né? Uma altura do nosso muro aqui, eu vou colocar uma sobrecarga aqui de 100 kg aqui, de 0,1 tonelada força por metro quadrado no topo. E o espaçamento entre pilares de 1,80. Por quê? Esse espaçamento aqui, ó, seria essa área de influência aqui, tá vendo? Ó? Né? Na verdade, o espaçamento aqui, ó, entre pilares, tá certo? E aqui nós temos a nossa área de influência para calcular a resultante aqui que vai chegar no pilar, tá bom? Ele já aqui transforma sobrecarga em altura de solo, aí tem a por metro, né? Impressão por metro, no topo, na base, empuxo por metro, tá certo? A resultante aqui, momento por metro também, e a pressão por área de influência, que é isso que nós utilizamos para o dimensionamento do nosso pilar, que seria a pressão no topo, né? Pressão superior, pressão na base, o empuxo, que é a resultante, ele já dá aqui, tá vendo? Ó? E o nosso momento na base aqui, tá certo? Então, o nosso pilar, ele precisa ser dimensionado aqui, nesse arrimo aqui, para este caso aqui, com esses dados aqui, deu um momento de 4,73. Tá? Você precisa, através da sondagem, através do seu tipo de caso, você adotar os dados referentes ao solo aqui corretamente, conforme a sua situação, tá bom? Aí temos aqui as ilustrações, tá certo? Passando para a nossa aba pilar aqui, nós estamos aqui, né? Momento de 4,73, já puxo o valor aqui, né? Então nós temos aqui, ó, vamos trabalhar com BW aqui, com uma seção, ó, de 19 por 50, tá bom? Cobrimento, o tipo de FCK, né, do concreto. Temos a nossa verificação aqui, de beta-x, posição da linha neutra, tá tudo ok, certo? Utilizar uma barra de meia aqui, ó, eu consigo distribuir ela em uma camada só, na face do solo, certo? Então, se eu puxar para 10 aqui, ó, barras distribuídas em 2 camadas. Ele me deu 4 barras aqui, justamente por conta do espaçamento aqui, tá vendo? Ó? Espaçamento entre barras. Já faz essa verificação aqui para a concretagem, tá certo?
para justamente para o concreto poder passar por aqui, já descontando os cobrimentos, tudo certinho, tá? Então, nós chegamos aqui, ó, vou adotar uma barra de meia, certo? Em uma camada só, na face do solo, 3 barras de meia, ele já faz aqui, ó, né? Aqui tem mais barras, mas é somente uma imagem ilustrativa. E na armadura de compressão aqui do porta-estribo, 2 de 10, que é o que ele calcula aqui, tá vendo? Que seria um AS mínimo, né? Porque ele está sofrendo só compressão, 3 de 8 ou 2 de 10, tá certo? Pulando para cá, ele já puxa aqui a resultante do empuxo, certo? E vai calcular aqui, fazer as verificações para dimensionamento do estribo. Eu já expliquei em outro vídeo, vocês podem dar uma olhada melhor, tá certo? E aqui o arranjo calculado e o adotado, porque ele vai pegar o calculado e vai pegar o menor espaçamento aqui, de acordo com a verificação aqui, tá certo? Nós temos aqui também a deformação, né? Então nós temos aqui a inércia equivalente, total, deformação imediata, né? Após mais ou menos uns 30 dias do aterramento ou reaterro, e a deformação ao longo do tempo. E o nosso limite aqui tá ok, né? Ele faz essa verificação, e a gente já puxa para a viga aqui, já puxa automaticamente aqui, né? As cargas. Então nós temos aqui, ó, que o nosso BW e o nosso H, certo? Que é a nossa altura aqui para dimensionamento. Colocamos as dimensões aqui, cobrimento. E a área de influência, o que seria essa área de influência aqui? Já vou pular para o detalhamento. Seria a área de influência que a nossa viga aqui, ó, que tanto a viga do topo, intermediária e baldrame, ela está pegando aqui de carga, tá certo? Referente ao nosso empuxo aqui, a nossa carga do solo aqui. Então, nós temos uma área de influência aqui para essa viga aqui, certo? Aqui para essa viga e daqui para baixo para a viga baldrame. Seria isso, tá? Então, voltando aqui no pilar, voltando aqui na viga. Então, nós temos que introduzir essa área de influência aqui, tá bom? Então, nós temos que inserir essa área de influência aqui. Aqui seria a viga do topo, intermediária 1, 2 e viga baldrame. Nesse caso aqui, como eu tenho uma altura de 3 metros, eu só preciso de uma intermediária, que seria essa daqui. É assim, ó, baldrame, né? Intermediária 2, intermediária 1, arrimo acima de 3 metros, 4 metros, então a gente já coloca mais uma intermediária, de acordo com uma altura maior. Da mesma forma, nós inserimos aqui as alturas. Ele calcula, né, a carga por metro em cada viga, já dá o nosso momento fletor aqui e faz dimensionamento, estribo também. Nós conseguimos selecionar o arranjo aqui, né? Faz as verificações da mesma forma que eu já havia explicado em outro vídeo, tá bom? Partindo para o bloco, né? Aqui agora ele já puxa os dados lá do nosso bloco, diâmetro da estaca que eu falei para vocês, ó, vou baixar para 30, tá vendo? Ó? Ele fica travado aqui. Por quê? Porque aí eu consigo ver por aqui, ó. Ele já me dá se o solo suporta compressão ou tração, se sim ou se não, né? Então vamos pegar aqui, ó, um caso mais, os 3 casos, pilar centrado, tá vendo? Ele já puxa aqui, né? Eu vou colocar aqui, ó. Ele diminui o momento, né? Um pilar de divisa, tá vendo? Ó? A excentricidade tá girando aqui e o momento do empuxo está fazendo girar aqui. Então um compensa o outro. E seria o caso mais, assim, mais crítico, né? Que seria a excentricidade somando com o momento do empuxo. Ele dá os 3 casos. Então vamos fazer para esse caso mais crítico aqui, tá certo? Então nós vamos lá então, ó. Nesse caso aqui, ó, ele emite um aviso. Por quê? Porque nós estamos calculando essa fundação aqui, dependendo da relação que nós temos aqui do espaçamento da estaca ao centro do pilar, o bloco ele pode se comportar como um consolo. Então eu coloco esse aviso aqui, ó. Então nós vamos aqui, ó, espaçamento das estacas entre 90 centímetros, diâmetro da estaca, tá certo? Distância da divisa ao eixo da primeira estaca. Vou aumentar um pouquinho aqui, ó. 75, ó, largura do bloco de 40. Você pode utilizar aqui no mínimo a mesma largura da estaca. Se eu diminuir aqui, tá vendo? Ó, ele dá esse aviso. Altura do bloco. Vamos deixar com 40. Ó, na verdade aqui, ó, bloco dimensionado como viga alavanca, tá bom? Então essa relação ele tá ok. Então eu vou diminuir aqui, ó. Então 65. Então aqui, ó, distância do eixo da segunda estaca à face do bloco, né?
Então ele me dá aqui, ó, que o nosso bloco ele vai ter uns 170, 1,70 m no total. E aí excentricidade ele dá aqui, distância da divisa ao eixo do pilar, 40 centímetros, né? Para ele fazer essa relação aqui e o nosso bloco, a nossa viga, não trabalhar como consolo. Faz o cálculo aqui do Beta-X, posição da linha neutra, já dá a verificação aqui, tá certo? Esse NK aqui é a carga proveniente da nossa estrutura. Eu inseri aqui, tá certo? Aí o momento do empuxo, ele já vai puxar lá, estaca comprimida e estaca tracionada. Então, nós temos aqui, ó, que 11 toneladas força a compressão. A 9 metros, o nosso solo suporta a compressão, tá certo? Porque aqui, ó, capacidade admissível a compressão, 22 toneladas. Mas a tração deu 6,8. Então, a tração ele não suporta. Então, eu aumento aqui, ó, 10 metros, porque o nosso SPT lá, o nosso solo, ó, 10 metros aqui. Eu vou inserir um valor qualquer aqui, 35 e Silt arenoso. Pronto. Ó, já colocou que suporta. 9 não, 10 suporta. Então, mas nossa, não quero deixar com 10 metros de profundidade e eu quero manter uma estaca de 30. O que a gente pode fazer, né? Ó, aumenta o espaçamento entre estacas. Ó, caiu para 5,27. Ó, baixei 1 metro. Ó, ainda não dá. O nosso bloco aqui já está com 2 metros. Vou colocar com 140. 1,40 entre estacas. Então já baixou para 4,52. Ó, então aqui no caso não compensa muito, né? Para esse tipo de sondagem. Eu ficaria com 8 metros. Com 8 metros e... aí. 1,40 espaçamento entre estacas. Só que o nosso bloco aqui, 2,20, né? Então, de repente, você tem um espaço, você pode fazer esse jogo, tá bom? Isso para esse caso mais crítico aqui. Se eu diminui, já cai para 1,77, né? Porque dependendo do caso, a excentricidade está combatendo o momento, está descontando o momento do empuxo. Então já cai bastante, ó. Tanto é que as duas estacas estão comprimidas. Por quê? Porque eu aumentei o espaçamento. Vamos voltar para 90? Ó, ainda assim, as duas estacas estão comprimidas, tá? Deixa eu colocar aqui pilar centrado. Ó, já tem um pouquinho de tração já, ó, né? 3,25 de tração. Aí eu venho aqui, 6 metros, não deu. 7 metros deu, tá? De repente você tem uma normal, uma carga da sua estrutura chegando aqui, isso vai contribuir. Ó, olha lá. Então, por exemplo, eu tenho 7 toneladas chegando ali. Ó, 6 metros. Ó, então, pararia com 6 metros aqui, tá certo? Para esse caso aqui, o bloco está sendo dimensionado com o pilar solicitado a flexão com carga excêntrica, porque eu tenho uma estaca tracionada aqui, né? Nesse caso aqui, ó, bloco dimensionado como viga alavanca, tem aqui o FCK, é o comprimento da seção, aqui a armadura superior, né, do bloco, da viga. Nós estamos dimensionando o bloco como viga, a armadura inferior, tá certo? A barra aqui que eu vou adotar, tá certo? Ó, vou colocar uma barra de meia, 4 de meia, tá certo? 4 de meia. E a armadura inferior aqui, no caso, vou colocar, ó, 4 de meia também, ele deu, certo? Momento máximo, né, para a armadura superior e momento máximo para a armadura inferior, né? Sempre adotando o pior caso aqui, tá bom? Então a estaca aqui nós temos que é uma estaca escavada, já puxo o coeficiente aqui, tá certo? Cobrimento da estaca, o tipo de caso, né? Nós devemos escolher aqui o tipo de agressividade, que ele puxa aqui também, tá? Os coeficientes. Ó, coeficiente de conformação superficial da armadura, sempre menor que 1,8, tá? O FCK da estaca e o dimensionamento à tração, tá certo? Ó, se eu colocar aqui uma barra de 10, 4 barras de 10 para o nosso caso aqui, a tração, ou 6 de 8, né? A AS efetivo da seção, aproveitamento da seção, né? O AS mínimo aqui no caso,
E o calculado aqui, então, ele está adotando um AS mínimo, já faz a verificação aqui, ó. Já faz a verificação, tá certo? Que a gente está utilizando o AS mínimo, né? Faz a verificação aqui da estaca comprimida, né? A carga de compressão ele já puxa de diâmetro da estaca, da tensão atuante e a tensão limite, de acordo com o caso. Se eu colocar aqui, ó, tá vendo? Uma Strauss, deixa eu colocar aqui uma hélice contínua, ó. Tensão máxima admissível, né? Então ele já puxa aqui também, ó. Também tá puxando um AS mínimo, 6 barras de 10, tá? Aqui a verificação ele dá ok, tensão atuante, tensão máxima e tal. Dimensionamento cortante dos estribos. Eu deixei essa aba aqui, de repente pode se inserir aqui também o valor de cortante, tá? Para verificação aqui da estaca aqui, dimensionamento dos estribos. Para esse caso aqui, eu estou adotando uma estaca está comprimindo e outra está tracionando, então eu deixei esse valor aqui 0. As verificações aqui, né? Aqui temos a nossa tabela de norma, aqui a porcentagem de armadura, comprimento de armação, isso é importante. Para as estacas tracionadas, essa planilha está adotando armação integral. E para a estaca comprimida, só o mínimo pela norma mesmo, tá? E o tipo de detalhamento, tá? Aqui nós temos aqui, ó, pilar de divisa, né? Ele diminui o momento de empuxo. E o bloco dimensionado como viga alavanca. Já dá aqui o detalhamento correto, né? Da forma que tem que ser. E o nosso caso aqui. Essas duas imagens aqui, essas duas canaletas aqui, são sugestões, né? São porque nós podemos simplesmente deixar a viga aqui, porque a viga ela já está absorvendo o empuxo aqui. A próxima atualização da planilha está prevista para a verificação das alvenarias aqui, tá certo? Eu coloquei aqui como uma sugestão, mas a viga intermediária já está absorvendo a força de empuxo aqui, a resultante, tá bom? Então nós temos aqui, ó, o nosso resumo de detalhamento, né? Armação de pilar, viga do topo, intermediária é um que nós não utilizamos, que seria uma outra viga aqui. Intermediária 2, que é essa daqui, né? A viga baldrame. E a armação aqui para o nosso bloco de fundação. A armação da estaca, tracionada, comprimida e o bloco de fundação aqui, tá certo? Caso seja necessário armadura de pele, aqui, armadura de costela. Seria isso. Se você tem interesse nessa planilha, me chame, tá? O meu contato está aqui abaixo do vídeo. Também está aqui o link para que você possa entrar no grupo, né? Referente a dúvidas sobre muros de arrimo. É isso. Um abraço, até mais.